Olá, tudo bem? Hoje a nossa entrevista é aqui em Piranhas, na pousada Aconchego do Velho Chico, esse lugar lindíssimo aqui ao fundo, Rio São Francisco, né? Que ainda sofrendo com a baixa da vazão. E o nosso entrevistado é o pesquisador, historiador da vida de Lampião, Celso Rodrigues Neto, esse jovem que está conosco aqui, que vai conversar com a gente sobre Lampião nos seus 79 anos da morte do cangaceiro que fez o Nordeste tremer. Daqui a pouco. E estamos hoje aqui, como dissemos a vocês, em Piranhas, no Hotel Aconchego do Velho Chico, tendo como fundo o lindo Rio São Francisco, o Cânion do São Francisco. E o nosso entrevistado de hoje é Celso Rodrigues Neto, historiador, pesquisador da vida de Lampião, que é o nosso tema de hoje, que nesse ano se lembra a morte de Lampião, nos seus 79 anos da sua morte. Tudo bem, Celso? Celcinho, né? Vamos dizer assim, Celcinho. Que é como você é chamado aqui carinhosamente na cidade. Você começou a se interessar pela história de Lampião quando? Mozart, primeiro agradecer por você ter me convidado nessa entrevista. Me sinto lisonjeado como piranhense, como pesquisador e como amante da nossa cultura. Eu comecei a ser admirador da história do cangaço desde muito novo, quando ouvi as histórias do meu bisavô, Chiquinho Rodrigues, que foi um dos poucos civis que defenderam a cidade de Piranhas da ocasião do ataque do bando de Lampião à cidade de Piranhas, isso em 1936. Então isso é natural, dentro da minha casa, meu bisavô falar, contar como foi, relatar como foi o terrível dia. Não foi um dia a ser comemorado, foi um terrível dia. De que Lampião chegou a Piranhas? O bando de Lampião. Lampião nunca entrou em Piranhas. Há uma história, uma lenda, que ele disse que como a cidade era regida por Nossa Senhora da Saúde, e ele era afilhado dela, ele não entrava. Em outra via, ele dizia que cidade de uma só entrada é cova de defunto. Piranha só tem uma entrada e uma saída. O rio não era tão curto como é hoje, né? Não. O rio era muito respeitado, né? E eu passei a estudar. Eu vi que Lampião não era só um simples bandido, né? Frederico Pernambucano de Melo, um dos maiores pesquisadores de Lampião, do fenômeno Lampião, ele disse que Lampião era o mito indígena primitivo que vivia sem rei e nem lei e era feliz. Isso é complexo. Colocar a denominação de indígena, né? Já disse que é indígena primitivo. Por quê? Ele vai tão longe. Porque o cangaço foi uma denominação que os portugueses escreveu para o rei de Portugal. Essa palavra cangaço, qual a origem dela? Vem da canga. O que é canga? Canga é um objeto em forma de 2 V's que se encaixa no lombo do jumento, do burro. E com aquilo ali você leva as suas mercadorias. O que são os cangaceiros? Os cangaceiros eram nômades que levavam o seu tesouro espalhado pelo corpo das demais maneiras. O chapéu de couro de Lampião, feito de couro de veado, tinha mais de 70 moedas de ouro incrustadas no chapéu. Na testeira, barbicacho, na traseira. Tinha alguns signos que ele usava. Signo de São Salomão, a estrela de 5 pontas. É um sinal de rebate. Ainda tem esse lado místico dele, né, da proteção espiritual. Lógico. Aí você começa a estudar Lampião. Você se depara numa figura que hoje ele é estudado no Exército Brasileiro como um dos maiores estrategistas do país. E ele está como os 100 maiores estrategistas do mundo. Um dos 100 maiores estrategistas de do guerra mundo. De guerrilha, né? De guerrilha. Então não é só um simples bandido. Não é só uma simples pessoa que, por uma vingança familiar, decidiu dizer não ao sistema. E por que ele disse não ao sistema e abraçou com o sistema? Fez acordo, né? Lógico. Lampião era recebido
na mesa de um governador de estado, o estado de Sergipe, o governador de Sergipe, abriu a mão e foram sócios. Então só a Alagoas é que teria uma história de confronto, porque foi a polícia de Alagoas que ostenta até hoje, né, essa vamos dizer, pencha de que foi a polícia de Alagoas que matou o Lampião e conseguiu dar fim, segundo a versão estatal, institucional, o bandidismo do cangaço. O que acontece? Piranhas tem que ter o selo, tem que existir esse selo da cidade das volantes. Volantes, polícia. Por quê? Porque foi daqui de onde partiu realmente a volante que exterminou Tenente João Bezerra era de onde? Era alagoano? Tenente João Bezerra é de Alagoas. Eu não me recordo agora da cidade dele. Ou o assassino de... Não é assassino. Porque tem uma ala dos admiradores de Lampião que consideram foi um genocídio, né? Foi uma tocaia, covarde, se bate muito isso, mas essa é uma versão. E uma versão estatal, institucional de governo, é que Lampião era o bandido. São duas versões, né? Quando você parte com um olhar mais afinado, você vai ver que aquilo não foi um genocídio. Você vai ver que aquilo não foi uma tocaia. Você vai ver que aquilo não foi um massacre. Aquilo foi um combate. Lampião fugiu de vários combates, mas naquele não. A polícia estava na psiga a Lampião e que foi vitoriosa. João Bezerra era um grande adversário de Lampião nessa guerra de guerrilha. João Bezerra já andava 10 anos atrás de Lampião. Há 10 anos. Lampião viveu 20 anos no cangaço. Desde os seus 20 anos de idade, ele imprimiu... Ele morreu com que idade, Lampião? 40. 40 anos. 40. Então ele dos 30 aos 40, é isso? Dos 20. Dos 20 anos aos 40, né? Dos 20, ele passou 20 anos no cangaço. Realmente, 2 décadas Duas fazendo... décadas, você... Aí você diz, como é que uma pessoa vive 20 anos no cangaço, no Nordeste brasileiro, porque esse foi um fenômeno só no Nordeste brasileiro, vivendo por muitas vezes... Tem uma declaração de uma cangaceira, Sila, a mulher Zé Sereno, ela disse, meu filho, teve certo dia que eu tinha uma sacola de ouro e de dinheiro e não tinha um travesseiro para dormir. Para que tanto ouro? E como era que Lampião conseguiu viver durante 20 anos, num terreno mais hostis, fugindo da polícia, levando tiro, levando carreira da polícia. Perseguido, né? E como é que ele se perdura durante 20 anos? Fazendo articulações. Lampião era uma pessoa muito articulada. Lampião foi aceito, como eu já disse, em casa de governador do estado, dos maiores coronéis. Pelo maior líder religioso do Nordeste, Padre Cícero. Padre Cícero, ele tinha Padre Cícero como padrinho dele. A patente de Lampião foi dada pelo Padre Cícero, Romão Batista? Isso é Quem foi que deu a patente de capitão? Isso foi uma barganha que ele teve. Né? Ele foi recrutado por Padre Cícero para defendê-lo da coluna Prestes, que passava no Juazeiro. E como era que Lampião ia para a coluna Prestes como soldado raso? Não podia. Ele se valeu. Ele ia combater a coluna Prestes. Ele ia combater a coluna Prestes. Quer dizer, o governo usou o padre, a Igreja Católica, para recrutar Lampião para enfrentar Prestes, Carlos Prestes. Teve um bilhete. Eles se correspondiam por bilhetes. Um bilhete do Padre Cícero, dizendo, Lampião se dirige ao Juazeiro, que tem alguns revoltosos querendo arrancar a batina do Padre Velho. Lampião vai ao Juazeiro, troca seu chapéu de couro por um chapéu de massa, entra para o Exército Brasileiro, detalhe, ele entra com 21 homens. Então ele foi incorporado, ao Exército Brasileiro lá no Ceará? No Ceará, no Juazeiro de Padre Cícero. Isso é um fato novo, eu mesmo não conhecia. Ele foi incorporado, não oficial, extraoficial, mas lutou. Existem fotos dele. Existe fotos dele vestido com roupa do Exército, com chapéu de massa. E foi combater. Saiu, ele entrou no Exército Brasileiro com roupas em frangalhos, muito mal vestido,
com armas ultrapassadas e pouca munição. Deram um uniforme? Com 22 anos, com 22 homens. 22 homens, do cangaço. Exato. Ele viu que não teve confronto. Quando a coluna Prestes passou para o Juazeiro, eles trocaram tiros e o pessoal gritava: nós não somos macacos, macaco polícia, nós somos revoltosos, não queremos nada. Então, ele sai dali e sai com mais de 40 homens. Entrou com 20 e saiu com 40. Levou com mais de 40 homens, armamentos novos, muita munição, roupa e dinheiro. Vamos pro intervalo agora. Eu acho que realmente o tema é muito interessante, porque você fala um encontro com a coluna Prestes, com os comunistas. Será que não teve um diálogo e um acordo aí entre eles? É uma coisa que eu quero conversar com você. Acredito que não. Não, né? E vamos conversar um pouco sobre a morte dele, né? Em Angicos, aqui pertinho, fica do outro lado ali do rio, certo? Aqui em frente, onde todo ano é celebrada uma missa e as pessoas se reúnem. É logo depois do intervalo. Refresque sua vida, sinta essa alegria. Refresco Coringa é bom todos os dias. São 10 sabores pra você escolher. Curtir com a família no esporte ou no lazer. Refresco Coringa, você faz 1 litro usando apenas um sachê. Refresco Coringa, é rico em ferro, vitamina A e C. Refresco Coringa. O Perucaba Jardins e Reserva é perfeito para a sua família. Com uma estrutura que só o primeiro bairro planejado de Alagoas pode oferecer, o grande diferencial de se viver em um lugar como esse é a qualidade de vida. Localizado na região de Arapiraca que mais se desenvolve, grandes empreendimentos como o Santa Casa de Misericórdia e o Sesmac estão confirmados em nosso bairro. Casas prontas para morar e documentação totalmente legalizada. Simule seu financiamento. Faça uma visita e conheça o melhor. Plantão de vendas no local. O Hospital Nossa Senhora do Bom Conselho, conhecido como Hospital Regional, é referência no atendimento médico no Agreste, com 50 anos prestando bons serviços à população. Com mais de 500 colaboradores especializados, clínica cirúrgica, clínica médica, pediatria e obstetrícia. O hospital conta com 5 salas cirúrgicas e UTI neonatal. Hospital Regional de Arapiraca, uma entidade filantrópica a serviço de sua saúde. Rua São Francisco 154, Centro de Arapiraca. Fone 3522-1797. SEUNI, há 15 anos seu futuro começa aqui. Venha para a faculdade que tem uma completa estrutura física e acadêmica e o melhor corpo docente do estado. Na SEUNI você encontrará as maiores oportunidades para construir um futuro de sucesso. Com cursos que você conhece e aprova: Direito, Enfermagem, Ciências Contábeis e Administração. Faculdade SEUNI. Há 15 anos, seu futuro começa aqui. Um momento que parece não ter fim. Diversão além do limite. Exclusividade. Na rota turística mais charmosa do estado de Alagoas. Cânions Residence Marina, um condomínio que veio para transformar a região. Infraestrutura completa com área de lazer, marina privativa com pier e lounge flutuante, clube com piscina de borda infinita, academia, salão de festa e de jogos, quadra de tênis, campo de futebol, portaria e todo murado. Tudo isso a apenas 2 quilômetros do centro da cidade de Piranhas. Um empreendimento planejado. O investimento perfeito para você e sua família. Qualidade de vida com segurança total. Cânions Residence Marina. Emoção é o que te completa. Felicidade é o que transborda. Um empreendimento da Luan Investimentos e Manuel Foguete Participações. A região dos Cânions do São Francisco conta a partir de dezembro com um moderno hotel 4 estrelas, o Hotel Alina. O
hotel conta com 109 luxuosos apartamentos, parque aquático, estacionamento para 250 veículos, academia de ginástica e restaurante com cozinha internacional. O Hotel Aline consolida dessa maneira definitivamente a região dos cânions do São Francisco no roteiro de turismo. Hotel Aline, conforto e sofisticação em hospedagem. E voltamos mais uma vez nesse intervalo, ainda conversando com Celcinho, né, Celso Rodrigues Neto, que é um historiador, pesquisador da vida de Lampião, e ele nos fez uma revelação que eu, nesses 25 anos de jornalismo, vindo aqui a Piranhas, vi várias vezes entrevistar pessoas que são conhecidas aqui da cidade até, como pesquisadores, historiadores da vida de Lampião. Eu não sabia esse detalhe, que Lampião havia ingressado no Exército Brasileiro. E levou... A pedido do Padre Cícero. A pedido do Padre Cícero, o maior líder religioso do Nordeste. Celcinho, depois de saída do Exército, qual foi o destino de Lampião? Voltou para a vida dele de cangaço e enveredando pelo sertão. Lampião, em um momento da vida dele, no ano de 38, decidiu sair do cangaço. Viu que aquela vida dele estava cansada. Ele tinha quanto tempo de cangaço já? 10? 20 anos. 20 anos. Em 38 ele já tinha 20 anos de cangaço. Então, pediu para se reunir, o maior grupo dele. Quando ele pede para reunir, o que é que acontece? Lampião, ele se dividia em vários subgrupos. Por isso que ele era tão onipresente. Como era que Lampião podia atacar duas cidades, como Mossoró, que foi investida ruim para ele levou a mal, mas duas cidades, uma na Bahia e outra em Pernambuco, não tinha condições. Então, ele dividiu o seu grupo em vários subgrupos. Tinha um grupo de Zé Sereno, o grupo de Curisco, o grupo de Gato, que foi um cangaceiro morto aqui em Piranhas, o grupo de Moreno. Então, com isso, ele pediu uma reunião em Poço Redondo, né? Pertinho? Exato, pertencia a Apropriar. E com isso ele se reúne e, segundo Candinheiro, era um cangaceiro da guarda pessoal dele, dizendo que ele ia passar o comando do grupo, ia sair do cangaço. De todos os cangaceiros, todos os grupos, o único que não chegou foi Curisco. Curisco ficou no estado de Alagoas, na Fazenda Patos, né, situado próximo à Fazenda Patos. Onde fica a Fazenda Patos? Aqui em Piranhas. Aqui em Piranhas. Aqui em Piranhas. Ficava bem Candinheiro era lagoano, pernambucano? Candinheiro era pernambucano. E então ele junta o maior grupo e houve uma coincidência infeliz para o cangaço e muito boa para a polícia. Né? Foi a vinda dele para cá. Ele estava decidido a sair do cangaço quando ele veio para cá, para Piranhas. Exato. E ele ia sair. Ele que levou ele para Angicos, passar o rio? Ele não entrou em Piranhas, ele deu uma volta, cruzou o rio e foi para Angicos. Eu lhe disse que ele já tinha sido recebido pelo governador do estado de Sergipe. Então ele se sentia em Sergipe, de qualquer maneira, guarnecido pelo governo. Ele jamais pensou que a polícia sergipana iria enfrentá-lo, e de fato não enfrentou. De fato não enfrentou. Mas houve um decreto de Getúlio Vargas dando permissão à polícia de qualquer estado entrar em outro estado na psiga de Lampião. Por quê? Getúlio Vargas investiu tanta energia, tanta atenção e tanto dinheiro. O nosso governo é vaidoso. E que bom que é vaidoso. Saiu uma nota no New York Times dizendo que há um bando de revoltosos aterrorizando o Nordeste do Brasil. Como era que Getúlio Vargas ia permitir isso no cenário mundial? Se 38. 38. Antes da Segunda Guerra Mundial, né? Então, Getúlio Vargas dá decreta esse poder das polícias entrarem no estado, oferece recompensa pela morte de Lampião, imprime todas as forças possíveis, dá uma estrutura de trabalho, armamento, logística. No quartel
militar do interior de Alagoas, em Santana de Ipanema. Coronel José Lucena. Coronel José Lucena. 10º Batalhão de Polícia Militar. Coronel José Lucena. Com isso, Coronel José Lucena, que era muito vaidoso. Ninguém queria roubar esse título de Lucena. Apesar da polícia pernambucana, e aí eu faço um adendo aos nazarenos, que foram um dos maiores combatentes de Lampião. Já tinha se tornado uma coisa pessoal para eles. Mas voltando para Alagoas, para o grande dia fatídico de Angico. Sai daqui de Piranhas, 2 canoas ajoujadas, são ajoujadas. Você pega 2 canoas, junta uma na outra, amarra realmente para dar uma maior capacidade de embarque de pessoas, soldados deitados para não levantar. A volante, isso era a volante de Alagoas, comandada pelo tenente João Bezerra. João Bezerra, juntamente com o aspirante Francisco Ferreira de Melo e o sargento Aniceto. Aniceto era daqui de perto? Tinha alguns. Ele daqui. foi casado com uma tia bisavó minha, Raimunda Brito, por sinal, é uma das mulheres mais bonitas de Piranhas, e filha do prefeito da cidade, João Correia de Brito, vô Correinha, meu avô. E ele saiu daqui, juntamente com a equipe do tenente João Bezerra. Vai até a fazenda Remanso, que já fica no povoado de Entre Montes, para as canoas, desembarca todos os soldados, manda Francisco Ferreira de Melo a Entre Montes buscar um coiteiro, Pedro de Cândida, que muita gente diz que é Pedro de Cândido. É de Cândida. É de Cândida, a mãe dele que era Dona Cândida. Então, vai ao Remanso e hoje, trazendo para hoje, era como se fosse o delator. Foi ele que delatou onde estava Lampião, de que forma chegaria e com que silêncio chegaria. A volante, ela chegou ao local e pernoitou lá ou ela chegou realmente logo ao amanhecer? Não, ela saiu daqui de Piranhas por volta das 11 horas da noite e por volta das 4 horas da manhã ela desembarca na praia da fazenda Forquilha, onde hoje funciona o restaurante Angicos, e segue sobre o guiamento de Pedro de Cândido até o Alto das Perdidas. O Alto das Perdidas já fica bem próximo à Grota de Angicos. Há relatos que ali era a 3ª vez que Lampião estava. Ele tinha muito pouco, por isso que não gostava de lá. Por isso não ainda chegou a comentar, ele disse que ali ele não se sentia seguro, não via muita saída, só via uma saída, e foi quando saiu... Curisco estava com ele no dia? Nesse dia não, Curisco não chegou. Tava vários outros grupos, mas Curisco não. E ao nascer do dia, o cangaceiro Amoroso vai até o poço de Tamanduá buscar água para passar o café. E no nosso inverno aqui, hoje está um tempo mais frio, mas para a época estava uma neblina. E o cangaceiro chegou tão próximo ao soldado, e o soldado ficou nervoso e deflagrou o primeiro tiro. Não teve como o cerco ser perfeito. Eu tive um momento bem interessante. No ano passado, eu juntei um promotor de justiça, um perito da polícia, um historiador e vários outros amigos meus. Nós pernoitamos em Angicos, no dia 28, para a gente refazer a cena do crime. E nós não conseguimos. Não conseguimos em virtude do frio. Teve uma cerração às 3 horas da manhã, que molhou toda a nossa roupa, molhou o tênis, molhou meia, molhou tudo. E com isso dificultou o nosso trabalho. E vocês não conseguiram fazer, então, a cena do crime? Exato. Fazer a perícia a do gente cena queria do crime. reconstituir. É interessante a proposta dessa, né? O tempo está quase acabando, Celcinho. Eu acho que a gente vai ter que voltar para conversar mais sobre isso aí. Mas para concluir, o cerco foi feito, e aí... Não completo. Não completo. Não completo. E aí houve a reação do bando e, claro, a ação da polícia, né? Muito pouco. O bando reagiu muito pouco como pôde. O bando reagiu em fuga. Em fuga. Eles estavam dormindo, a noite anterior foi uma noite de festa,
Com isso, eles não tiveram tempo de Não reação. estavam até fisicamente preparados Claro para que não, o reagir, Lampião né? estava se vestindo. Morreu tava se com as calças vestindo. na mão. Já tinha terminado de botar a caça. Mas Lampião morreu sem dar um tiro. Há relatos de vários cangaceiros que dizem: hoje o fuzil do capitão não trabalhou. E aí, morto, decapitado, né? Que foi um ato de selvageria aquilo, né? Por que você diz isso? É porque um ato de decapitação, né? Depois do inimigo morto, isso aí para quem passa pela vida militar, é um ato de desrespeito até você. Mas pô, era a prova, né? Eu compreendo. Era a prova então de que ele tinha morrido, mostrar a cabeça dele, né? Eu compreendo perfeitamente o que você está me dizendo. Mas eu lhe disse que o bando desceu em 2 canoas ajoujadas. Sim. Ele decapitou, porque era prova do crime, mas era questão de logística. Ele não tinha como aumentar mais 11 corpos nas canoas. Transportar os corpos, então Não tinha. Era mais fácil trazer as cabeças. Você faz uma média de 70 quilos por corpos, não tinha condições de você aumentar mais quase 1 tonelada nas canoas. Então, decapitando as cabeças, fica mais fácil de você provar. Foram expostas aqui, né? Foram expostos na calçada da prefeitura de Piranhas, o que é uma cena muito macabra, mas Piranhas ficou nacionalmente conhecida a partir dessa fotografia. Assim, vamos fazer o seguinte, para a gente concluir, a gente vai voltar aqui a conversar sobre isso. Eu quero conversar com você a importância desse fato histórico aqui, né, e para o turismo também, que tem atraído muita gente, a curiosidade de muita gente, e de repente, de um fato tão triste, se descobriu uma cidade tão bonita que é Piranhas. Mas a gente vai ficar por aqui, vai voltar no próximo programa para a gente conversar mais, e quero que você explique um pouco sobre a importância no próximo programa sobre isso. Mas vamos terminar aqui, porque o tempo está estourado ali, né? Agradeço, Mozart, agradeço sua sensibilidade, e agradeço como piranhense o seu carinho por minha cidade, como você não perde tempo, qualquer momento você está aqui. Eu agradeço em nome, não só meu, mas em nome do instituto que eu faço parte, o Cariri Cangaço, que é a nossa associação Guerreiros de Velho Chico, que tanto você não tem nos apoiado. Muito obrigado. Eu dizendo a você que eu fiz uma matéria com seu avô, com o violão de Altemar Dutra. Você está lembrado da matéria que a gente fez, no programa que nós tínhamos já na Record, TV Pajuçara, aí nós fizemos um material muito interessante para aquele retrato. Mas vamos ficar por aqui, voltamos na próxima semana.